Elvermais já de volta ao vivo para você. E olha, gente, estimativas apontam que 1 em cada 4 pessoas no mundo tem algum grau de intolerância à lactose. Mas e aí? Como essas pessoas conseguem ter uma vida normal sem ingerir leite ou seus derivados? Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu já estou aqui com a doutora Alessandra Guerra, que é nutricionista. Mais uma vez, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Obrigada pela presença. Vamos lá, existe diferença entre intolerância à lactose ou alergia ao leite, se é que existe, porque muitas pessoas dizem ter? Isso, muitas pessoas às vezes se confundem com os termos e falam alergia à lactose. Não, alergia à lactose não existe. Existe a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca, que são coisas extremamente diferentes. A intolerância à lactose, ela é causada pela deficiência ou ausência da enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, ela quebra essa lactose em dois disacarídeos, que são a glicose e a galactose. A intolerância à lactose, ela não envolve o processo imunológico. Ela só acontece pela ausência ou a deficiência dessa produção dessa enzima. Diferente da alergia da proteína do leite de vaca, que ela envolve um processo imunológico. Então, o organismo ele não reconhece a proteína do leite de vaca e ele acaba lutando contra ela. Então, na intolerância à lactose, dependendo do grau de intolerância, a pessoa pode consumir alguma quantidade de leite ou derivados. Diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que daí ela precisa excluir completamente da sua alimentação. Mas peraí, como assim? A pessoa pode consumir leite se é intolerante? Isso, é que existem diversos graus de tolerância à lactose. Nem todo mundo tem o mesmo grau de intolerância. Algumas pessoas toleram melhor, por exemplo, o iogurte, os queijos, que eles já são mais fermentados, eles possuem uma menor quantidade de lactose. Então, eles podem ser melhor tolerados por algumas pessoas. Tem pessoas que não toleram nada. Aí, nós precisamos retirar todos os alimentos que tenham a lactose e substituir por produtos similares que não tenham lactose, como produtos à base de soja, mas desde que eles sejam enriquecidos com os nutrientes que o leite tem. O nutriente mais importante ali é o cálcio. Pois é, justamente, porque tem o cálcio. Aí a pessoa não pode ingerir leite nenhum, nada que é derivado ao leite. A pessoa que tem o grau máximo, né, de intolerância à lactose. Pode ter uma alimentação balanceada, até porque, doutora, a gente sabe que o cálcio é super importante, já falamos aqui no Vermais também, até para prevenir a osteoporose. Sim, sim. Mas hoje em dia existem leites com baixo teor de lactose, então para aquelas pessoas que ainda toleram alguma coisa da lactose, leites com diminuição de 90% a 80% do teor de lactose na sua composição, porque essa lactose, ela já industrialmente ela é pré-digerida, ela é hidrolisada inicialmente. Então, tem esses leites que são enriquecidos com cálcio também. E tem os leites à base de soja, que a maioria deles hoje em dia essas pessoas podem consumir? Podem. Então, por exemplo, o que a gente tem que cuidar? Precisa excluir a leite derivados da dieta, mas o que tem leite derivados? Não é só deixar de tomar o leite, o iogurte ou o queijo, conforme o grau de tolerância. Todas as preparações, um purê de batata, vai o leite, né? Um sorvete tem leite. Então, tem que cuidar de todos esses alimentos. Mas o que a gente pode fazer? Na hora de fazer um purê, eu posso substituir o leite convencional por um leite com baixo teor de lactose, por um leite de soja, na hora de fazer um bolo, na hora de fazer um pão. Quer dizer, até no caso do purê de batatas, que tenha leite, a pessoa que tem intolerância não pode comer? O leite tradicional, não, dependendo do grau de tolerância. Caramba, viu? Mas como a tolerância é bem individual, então, por exemplo, uma pessoa tomar um copo de leite cheio, tá? Um copo de 200 ml, e você dividir ele em 4 porções de 50 ml, talvez a pessoa tolere melhor quando ele é mais fracionado. Tá? O leite, por incrível que pareça, mas o leite integral, por pessoas que têm intolerância à lactose, ele pode ser melhor tolerado até do que o leite desnatado, porque a gordura, ela faz com que a digestão ela seja mais lenta, então demora mais tempo para essa lactose ser absorvida. Caramba. Então a pessoa consegue tolerar um pouco mais. Mas, por exemplo, se você misturar o leite desnatado
com uma fruta, com uma aveia, ou tomar o leite com um sanduíche, por exemplo, que são outros alimentos que vão retardar essa digestão, ele vai ser melhor tolerado do que se tomado sozinho. Então, a intolerância à lactose, ela é muito individual. Particular, né? Depende particular. muito de cada pessoa. E assim, gente, o nosso programa aqui é ao vivo, né? Você aí de casa tem alguma dúvida com relação a esse assunto que a gente está abordando, a intolerância à lactose? É só ligar para cá e tirar a sua dúvida ao vivo, então, aqui com a doutora Alessandra. O telefone é o 3340-0070. Doutora, a pessoa já nasce sendo intolerante à lactose ou isso pode se desenvolver? Não, existem duas classificações para intolerância à lactose. A primária, desculpe, que ela pode ser congênita, então ou o bebê já nasce com essa intolerância, ou o que acontece? A partir dos 3 a 7 anos de idade, a produção dessa enzima lactase, ela começa a diminuir. Então, a pessoa pode vir a desenvolver intolerância à lactose. Ou essa intolerância à lactose, ela pode ser secundária a alguma doença. Então, por exemplo, nós temos a doença celíaca, que é uma doença que a pessoa não pode consumir nada de glúten, nada que tenha trigo, centeio, cevada e aveia. Nessa doença, muitas vezes, se ela não é controlada, ou seja, se a pessoa não exclui esses alimentos, o que acontece com o intestino? Ele fica danificado, fica lesionado. Então, a lactase, o nosso intestino, quando ele é saudável, ele tem vilosidades. E nessas vilosidades estão a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Se tem alguma doença que comprometa o funcionamento intestinal, o nosso intestino ele fica careca, essas vilosidades se perdem. Então, diminui a produção de lactase. Então, essa intolerância à lactose ela vai ser secundária a uma doença, que quando tratada a doença, regenera a mucosa intestinal, a produção de lactase ela volta a acontecer. Caramba, quanta informação interessante, gente. É muito interessante você prestar bastante atenção, porque realmente são informações, garanto que muita gente nem sabia, né? É interessante a gente saber disso. Diferente, só continuando... Da intolerância à lactose primária, que ela pode ser congênita, mas é muito raro essa doença, o bebê já nascer com intolerância à lactose, que nos primeiros anos de vida é onde se tem a maior atividade dessa enzima, mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, a produção de lactase ela diminui. Certo.